Bom, a gente vai começar, né? Porque como a gente está nessa versão limitada, né? A gente sabe que o tempo aqui ele é curto, né? Então a gente começa orando e eu peço que a nossa irmã Eleni faça essa oração inicial. Pai amado, Senhor Jesus, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Amém. Queremos dizer quanto precisamos de ti, cada segundo de nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor incondicional por cada um de nós, Senhor. Amém. Perdoa nossos pecados, falhas, Senhor, perdoa nossas omissões. Oh, meu Deus, que nós possamos cada vez mais procurar ser igual a Ti, É Senhor. verdade, Pai. Procurar, Senhor, entender a Tua vontade para a nossa vida, para nossos filhos, nossa família, Senhor. E nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor leve Amém, paz Senhor. a Amém. cada lar, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça para os pastores, para os dirigentes, Senhor, que estão nesta hora, Senhor, lutando, meu Deus, ainda mais em países de perseguição. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, do Amém. Evangelho, onde for, Faz onde isso, Pai. estiver, Senhor, cuida por cada um. Abençoa a nossa reunião, que seja uma Abençoe. bênção para nós, que nós possamos, Senhor, nesta hora, procurar te buscar, deixar tudo, Senhor, e te buscar, Senhor, em espírito e verdade, meu Deus. Nós Amém. te pedimos a tua bênção, que nós possamos estar com os corações abertos, Senhor, para ouvir e entender a tua vontade para conosco. Em Amém, nome Senhor. de Jesus. Amém. 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 Olha, nossa irmã Lili está entrando, que é a prima do Yuri. Então, irmãs, somos, né, bem-vindas, né, porque estamos na presença do Senhor e com certeza Ele ama a nossa presença, né? Assim como nós amamos a presença dele, Ele ama a nossa presença também. E eu tenho uma poesia aqui que eu vi, a mamãe que mandou para o nosso grupo da família hoje, e eu achei ela super interessante. E eu vou recitar aqui para vocês. Certa vez perguntaram a um sábio: o que você ganha orando regularmente? Ele respondeu: geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando a Deus. Orando a Deus regularmente, perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, perdi o desespero, perdi o desânimo. Às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diariamente com o Deus Criador. E é verdade, né? Nós perdemos, né, procurando, né, quando estamos em oração, buscando a Deus em oração, nós perdemos, nós deixamos de alimentar a nossa natureza carnal, né, e alimentamos a nossa natureza espiritual. Perdemos a nossa, vamos perdendo a nossa identidade carnal e vamos adquirindo, né, a identidade que Cristo nos dá através do momento em que recebemos a salvação das mãos dele. Então, minhas queridas irmãs, hoje, essa poesia, não é uma poesia, né? É só uma reflexão, né, a respeito, mas eu fico pensando assim, que tem muito a ver com o tema, não sei se as irmãs tiveram tempo de ver lá no grupo, que é sobre jejum. E o jejum, ele não funciona simplesmente com o parar de comer, né?
Existem alguns passos que a gente desenvolve durante o jejum para que ele seja edificante, né, ao Senhor. Até antes, né? Então, o jejum, não sei se as irmãs têm aí a revista da MCM, está na página 29, a nossa lição de hoje. Vou pegar a revista. E a Bíblia também, viu? Não, a Bíblia já está. Ah, tá bom. Vai lá, Lenita. Pois é, deixa a Lenita voltar aí. Mas, assim... Bem, Oi? tá bem? Já estás bem? Já estou bem, sim. Mas a gente não voltou ainda, porque... Oi, irmã Eliana, boa tarde. A gente ainda não voltou ainda porque ainda tem algumas pessoas que Oi, estão irmã. gripadas, né? E a gente não sabe se é Covid, se é gripe comum. Então, como a MCM ela é formada mais, né, de senhoras, Irmã. a gente prefere, né, dar assim esse tempinho, né? Oi, irmã Eliana, boa tarde. Seja bem-vinda. Ela está se encontrando aí no Zoom. Qual é a página? Sabe? 29. Eleni, abre aí, por favor, 2 Samuel 12:16, tá? Já manda logo também lá. Tem Mateus 4, sim. Tá? Então, assim, a nossa lição... Oi? A nossa lição é sobre esse... Samuel. 2 Samuel 12:16. Então, olha, a Mariana está aqui com a gente. Boa tarde, Mariana. Seja bem-vinda. Fique à vontade para participar. Como você está? Espero que esteja bem. Estou bem, graças a Deus. E vocês? Saudades. Saudades também. Pois é, a gente vamos falar sobre jejum hoje. Então, já que você já está aqui, abre aí Esther 4:16, tá, Mariana? Tá bom. Esther 4:16. 12. Vamos começar. Então, para a gente falar, né, começar o jejum, acredito que todas aqui já tiveram uma experiência com o jejum, né? Então, a revista ela traz o título dizendo que o jejum ele é uma disciplina esquecida, porque talvez não seja a pessoa, né, o autor aqui, o Juvenal, lá da igreja São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, não veja constantemente os irmãos fazendo jejum. Mas é uma prática particular, né? Que a gente não sai divulgando aí, olha, eu estou fazendo jejum, né? Eu faço aqui secretamente. Então, ele fala assim: abster-se totalmente de alimentos, de água por um determinado período, no intuito de se humilhar perante Deus, né, e experimentar maior intimidade com ele, era costume dos israelitas na igreja primitiva, né, como se descreve no Antigo e no Novo Testamento. E, embora não haja, né, uma ordem imperativa de Jesus para, né, nós, como igreja, praticarmos, né, realizar o jejum, ele nos encoraja. Jesus nos encoraja a jejuar e de maneira até frequente, né?
Primeiro, porque ele iniciou o ministério dele, né, dessa maneira, quando ele foi tentado lá nos 40 dias e 40 noites, né, pelo inimigo. E eu gostaria que a mamãe lesse Mateus 4, de 1 a 11, para as irmãs. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Amém. Então, Jesus fala aqui, né, que nem só de pão, um dos trechos, né, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. E isso aqui ele já estava ensinando também a prática do jejum. E ele estava ali o quê? Fortalecido espiritualmente também para dar essas ordens. Ele estava nos ensinando, ele não precisava ficar sem comer para demonstrar o seu poder, a sua força, mas estava de uma forma ilustrativa, né? Através da sua própria experiência, mostrando para nós como que nós também deveremos fazer, né? Como também adquirir esse poder de Deus na nossa vida através da atitude de Jesus. E outros servos do Senhor também tiveram a mesma atitude do jejum quando estiveram cara a cara com outros embates fortíssimos na sua vida, como Davi. Eu gostaria que a Eleni lesse 2 Samuel 12:16. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Sim, ele estava com seu filhinho à beira da morte, né? E ele pediu, ele queria um favor do Senhor, e ele também jejuou para isso. E quem é que está com... Mariana, Esther 4:16. Vamos ver o que ela fez. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E nós sabemos qual foi o resultado também na vida de Esther, através dessa convocação solene que ela fez a todo o povo. Ela fez o jejum, mas ela também convocou, ela chamou seus irmãos também para a ampararem, né, através do jejum, né, nesse momento difícil que ela ia passar. E também Jesus incluiu, né, no Sermão do Monte, o ensino do jejum, quando ele disse, quando jejuares, ele usa lá na parte, lá na Bíblia, na Palavra de Deus, quando ele está falando do Sermão do Monte, ele diz, quando jejuares e não se jejuares.
Ou seja, ele está deixando claro para nós que é algo que deve ocorrer com frequência na nossa vida e não algo esporádico. E aqui ele diz assim, em Mateus... Lenita, que eu pedi, Lenita? Não, mas eu posso achar. Mateus 6, de 16 a 18. Mateus 6. Ele fala para nós uma recompensa que o jejum ele pode trazer para nós. 6 de 16? 6, de 16 a 18. Tá, diz assim. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Então, quando a gente está fazendo o jejum, né, com uma intenção correta, né, motivações corretas, então o Senhor, ele nos recompensa, ele traz recompensas para nós. E quem é que pode saber se a minha intenção é correta? É minha análise do coração, do jejum que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pensando, o que eu estou querendo, o que eu estou buscando diante de Deus. É isso que vai responder para mim, né? E através das orações que eu faço diante do Senhor, se a minha busca pelo jejum ela realmente está agradando a Deus, né? E se realmente eu vou alcançar, né, a recompensa através disso. Então aqui continua assim. Às vezes, né, lá no livro de Isaías, ele também fala no capítulo 58 sobre as vezes que nós buscamos realizar um jejum com razões equivocadas. Oi, Miriam, boa tarde, já estamos no estudo. Quando a gente busca quando a gente busca quando a gente busca o jejum pelas razões equivocadas, né? Ele se torna aqui, como diz na revista, ineficaz e abominável por causa da hipocrisia que acompanha esse jejum. Então, é algo que a gente também deve tomar cuidado, né? No momento que eu vou fazer o jejum, o motivo, né? Eu consulto o coração do Senhor, consulto o meu coração, a minha motivação. Eu preciso de ser cuidadosa também com isso, porque, como fala ali no início do estudo, é o intuito de se humilhar diante de Deus e experimentar maior intimidade com Ele. Como vou experimentar intimidade com o Senhor com motivos hipócritas no meu coração, né? Impossível, impossível agradar a Deus com motivos hipócritas no meu coração, né? Então, ele continua assim, que eu devo ter cuidado, mas isso não deve me impedir ou me desencorajar de buscar ao Senhor, pelo contrário, né? Então, no Antigo Testamento, nessas leis mosaicas, né, o povo era obrigado a jejuar pelo menos uma vez no ano, que era o dia da expiação, né? Só que Jesus Cristo veio e essa obrigatoriedade, em Cristo, ela não existe mais. Só que deixando de fazer, né, não estou pecando se eu não faço o jejum. Mas quem não jejua também corre o risco de não alcançar plenitude na sua vida cristã. Por quê?
Eu estou fazendo o quê quando eu jejuo? Me desprendendo das coisas do mundo, né? Tentando, né, deixar de lado, né? Como eu li na poesia do início, perdendo coisas, né? Mas perdendo coisas do mundo, né? E aí eu estou me aproximando de Cristo. Então, aqui ele continua assim: quem não jejua também corre o risco de não alcançar a plenitude da vida cristã. Os discípulos também, eles tiveram um episódio, né, que mostrou o que faltou para que eles conseguissem expulsar demônios, que está lá em Mateus 17, 21. Bem, Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. então, né, eles passaram por essa experiência de tentar expulsar demônios e eles não tiveram êxito, e Jesus deu a explicação para eles o porquê. Faltava para eles a prática do jejum, né? Eles não estavam fortalecidos espiritualmente. Então, ele encerra aqui o estudo assim: o ato de jejuar deve partir de um coração contrito, consciente do quanto deve depender do Pai, de uma alma sedenta não apenas das bênçãos, mas, sobretudo, do Deus das bênçãos, de alguém que deseja ir além e alcançar níveis mais profundos de espiritualidade e intimidade com Deus, de uma pessoa disposta a abdicar do bom, né, que seria o pão, em prol do mais excelente, que é o céu, a presença do Senhor, né? Intimidade com Deus. E aí eu tenho certeza, né, como eu falei no início, que todas aqui têm sua experiência com o jejum, experiências com Deus, e eu gostaria que alguma irmã, né, falasse um pouco da sua experiência do jejum, brevemente, antes que o Zoom caia. Uhum. Eu tenho uma experiência muito forte. Quando o Juninho estudava no Grão-Pará, eu levava, né, ele de manhã, e eu, em jejum, eu ia para a casa do papai, e eu lia a Bíblia, cantava louvores, eu ficava só algumas horas, né? Porque quem tem pressão alta não pode ficar muito tempo em jejum, por causa de sangue. Então, o médico que me falou isso, meu médico. Então, eu me lembro que o papai dizia assim, o papai ainda estava se levantando da cama, né, que eu levava o Juninho 7 horas lá no Grão-Pará, e eu chegava na casa da mamãe umas 7h30. Aí o papai dizia, peraí que eu já vou fazer contigo. E eu fiz isso durante muitos anos. Eu fazia esse jejum o tempo todo. Eu não parava, todo dia de domingo, dia de sábado. Eu fui levando assim direto esse jejum. E depois, por tudo que eu passei na minha vida, eu vi o tanto que eu estava fortalecida, né? Em Deus, através desse jejum. Porque quando a gente faz retrospectiva na vida da gente, diz assim, eu não iria conseguir passar por tudo isso se não fosse Deus na minha vida. Eu sei que esse jejum, eu não sabia por que eu estava fazendo, mas eu fazia. Pelo meu casamento, pelo filho. E eu não sei, às vezes nós não sabemos aonde nós buscamos tanta força em determinados momentos da vida da gente. E eu sei que isso aí foi esses anos de jejum que eu passei fazendo. Obrigada, Leite. Alguma outra irmã quer contar sua experiência de jejum? Oi, irmãs, boa tarde. Oi, Eu Mariana. queria compartilhar uma época, muitos anos atrás. Eu já fiz jejum outras vezes, mas até confesso aqui para as irmãs o meu pecado, desde que Beatriz nasceu, não tenho feito jejum. E o interessante assim é que essa semana eu estava pensando, né? Falei, meu Deus, eu tenho que fazer um jejum, vou fazer um jejum por. Estou discipulando duas moças aqui, duas senhoras, né? Aqui.
E eu falei, não, eu vou fazer um jejum por elas, né, essa semana. Foi bom até que hoje vocês já me lembraram. Mas eu me lembro que num momento da minha vida, quando eu era seminarista, né, no seminário de missiologia que eu fiz, todos os sábados nós fazíamos jejum e um período de oração de 6 horas. Nós acordávamos 6 horas da manhã e íamos fazendo jejum até meio-dia e orando, e louvando a Deus, e lendo a palavra, e orando, e louvando a Deus. E foi um dos períodos que eu tive grandes experiências com Deus, muitas experiências com Deus, assim, de sentir a presença de Deus forte ali do ladinho mesmo. Então, assim, foi um momento muito especial. Eu sempre lembro desse período da minha vida, porque eu ouvi muito Deus falar comigo. E quando a gente estava lendo aí os trechos bíblicos, né? Infelizmente, até como disse o autor da lição e a Sara leu, infelizmente é triste de dizer isso, sabe? Mas a igreja realmente esqueceu mesmo. Eu me lembro que alguns anos atrás, aí no Pará, teve alguma situação de guerra no mundo árabe, e eu fiz assim publicamente para os meus amigos do Facebook que a gente fizesse um jejum e oração num dia específico, né? Como Esther convocou o povo, né? Eu convocando os meus amigos, né? Aquelas pessoas que estavam lá no meu Facebook, para poder fazer esse jejum comigo. E, irmãos, eu tenho assim mais de 1.000 pessoas no Facebook como amigos e apenas 10 se colocaram à disposição. E ainda teve aqueles que falaram: ah, mas esse negócio de jejum aí, secreto, não pode ficar falando para todo mundo. Você imagina se Esther tivesse pensado assim, né? Então, assim, a gente, de 1.000 pessoas, só 10 que fizeram jejum junto comigo. E é para poder a gente refletir. Então, assim, eu não vejo problema nenhum o pastor chegar no púlpito e falar: irmãos, eu convoco a igreja a fazer um jejum por algo específico, por isso, 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 isso. Não vejo problema nenhum. E, infelizmente, é algo que é difícil da gente ver hoje, né? É muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar essa postura nossa. Não jejuar, às vezes tem pessoas que jejuam só pela sua própria vida, mas jejua por um irmão, né? Por uma irmã que está passando por um momento difícil, por um câncer, seja lá por alguma doença, não sei, né? Por um irmão que perdeu um ente querido. Então, assim, mas jejue por alguém, por alguma causa, né? Então, isso serve de alerta para a gente, né? Inclusive para minha vida. Vou fazer o jejum pelas irmãs que eu estou discipulando. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. É verdade. A gente conversando assim, a gente lembra, né, outros motivos, não só pela nossa vida, né, mas por motivos da nossa, digamos assim, nossa comunidade, né, nossa família cristã, nossa igreja agora, por exemplo, vai fazer aniversário. São muitos motivos. Não falta motivo para fazer jejum. Não falta motivo, nunca falta motivo para a gente buscar a Deus com jejum, sem jejum, buscar a Deus sempre é bom. Então, minhas queridas irmãs, eu não sei se mais alguém gostaria de Então, se compartilhar. organizarem o jejum pelo aniversário da igreja por salvação de vidas, me avisem, por favor, do dia Tá e o horário. certo, tá E só certo. lembrando, gente, que jejum, às vezes, não é só abstenção de... Aí na lição ele não falou, né? Mas não é só você não comer nada, né? É você fazer, por exemplo, eu sou chocolatra, confesso para vocês, eu amo chocolate. Mas eu posso fazer um jejum, aí eu vou ficar 1 mês sem comer chocolate. Como Daniel fez. Daniel abdicou e só comeu legumes, né? Uhum. Durante um período, né? Esse foi o jejum de Daniel. Então, a gente pode fazer esse jejum também. Ah, eu não vou ver um filme, não vou ver televisão, né? Durante um mês, né? Não vou pegar no celular durante um mês, não vou olhar o WhatsApp, É etc, né? verdade. Isso são formas de jejum também, da gente se abster de algo que para a gente é muito importante. Então, irmãs, alguém mais quer falar? Eu achei Temos 9 interessante. minutos. Tá, eu achei interessante que a nossa revista ela vem lembrar as mulheres das coisas que estão sendo esquecidas, né? Porque eu quase não faço negócio de jejum, não me lembro.
Mas agora eu achei muito interessante. E aí a gente já vai pensando, olha, eu acho que eu tenho que me comprometer em fazer um jejum. Não sei se pode ser de horas, de 1 hora, de 2 horas, meio-dia. A gente não sabe, né? Mas o que está no nosso coração, vou fazer, vou tirar esse período para agradecer, para orar e a gente se abster de alguma coisa realmente. Então, achei muito interessante. Obrigada. Bom, vamos passar agora para a parte dos missionários, né? Nós sempre, quando estamos na reunião da MCM, a gente ora pelos missionários que nós adotamos, que é o Euclides, da Junta de Missões Nacionais, e o Benjamin, da Junta de Missões Mundiais, e também pelos aniversariantes de hoje, dia 2, né, de agosto. Hoje é o nosso irmão José Antônio, que atua em Salvador, só ele. Então, nós vamos orar agora por esses missionários, né? E eu peço que a nossa irmã Lenita ore pelos nossos missionários que a nossa MCM adota e mais o irmão José, que atua na Bahia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra está a cada dia nos orientando como nós devemos fazer para estarmos mais preparados para viver Jesus nesse mundo tão difícil. E o jejum, eu acho muito importante, sim, que nós possamos colocar em prática. Amém. Sim. Também quero, nesse momento, Senhor, orar pelos nossos missionários. Nós temos os missionários que a MCM está sustentando. É pouco, sim, mas nós damos com muito carinho, muito amor, e que tu multiplique, Senhor, na vida desses teus servos, que não deixe, Senhor, faltar nada. Amém, que eles Senhor. sempre te agradeçam, porque há alguém sempre lembrando deles, como nós nos lembramos. Que eles sejam abençoados por ti. Amém, Por esse irmão Senhor. também que está fazendo aniversário hoje, que tu possas, meu Deus, cobri-lo com as tuas bênçãos, que ele tenha um dia muito abençoado por ti. Também foi um prazer ver a nossa irmã Mariana. Que Deus abençoe a sua vida, o pastor Henrique, das meninas, que eles nos deixaram saudades. Às vezes a gente não está vendo, não está se comunicando, mas no nosso coração eles estão, e de vez em quando a gente está orando por eles. Obrigado, meu Deus, por esta tarde linda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, mais tarde, né, todas estão convocadas para colocar suas lindas vozes a serviço do Senhor, porque nosso coral vai voltar, né, a atuar agora pelo aniversário da igreja. Então, 6h30 estejam na IBP para o ensaio. Na próxima terça-feira, como a gente, né, por todos esses acontecimentos, né, ficou um pouquinho embolado, já vai ser presencial, tá? Na próxima terça. Mas ainda vamos decidir se vamos continuar com a nossa programação mesmo, que ia ser o bazar, ou vamos ter outra programação, porque ficou um pouco em cima, né? Mas a gente vai ver. Domingo a gente decide, tá bom? Foi um prazer ver todas vocês, tá? Mariana, Deus te abençoe, seu marido, suas filhinhas, Eleni, Amém. Miriam, Taissa, irmã Eliana, Lenita. Vamos fazer a oração final nesse momento, tá bom? Senhor, nosso Deus. Oi? Alguém falou? Acho que não. Não. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, nessa tarde linda, maravilhosa, Senhor, com esse calor gostoso, Senhor, da nossa cidade. Muito obrigada, meu Deus, por termos a oportunidade de estar na tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por nos lembrares, ó Pai, do jejum, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento da tarde, Senhor, de que o jejum ele nos aproxima de Ti, Senhor, mas que, Senhor, também devemos fazê-lo com responsabilidade, Senhor.
de termos, Senhor, intenções, Senhor, que te agradam no coração, no momento de decidirmos fazer o jejum, Pai. Não nos permite sermos hipócritas, meu Deus, mas que estejamos sempre sinceros diante de Ti. Abençoa cada irmã aqui presente, ó Pai. Nossa irmã Mariana e sua família, irmã Eleni e sua família, Miriam e sua família, Eliane e sua família, Taissa e sua família, Benita e sua família, eu, mamãe, nossa família, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos Obrigada, Deus. aqui diante de Ti, Senhor, reunidas como mulheres cristãs em missão. Obrigada Amém. por esse dia abençoado na Tua presença. Amém. Amém, Senhor. Amém. Olha, aqui não tá calorão, hoje tá fresquinho. Tá quente Aqui está muito quente, Mariana. Mais do Ai, que... aqui tá 22 graus. Agora, sábado e domingo fez muito frio, 7 graus, 3 graus. Cadê as Mas hoje meninas? tá fresquinho, ó. Tá certo sem casaco. Cadê as meninas, Mariana? Estão na escola. Daqui a pouquinho a gente vai buscar elas. Elas estudam, aqui elas estão estudando o dia todo. Entra 8 da manhã e só sai 5 da tarde. Que bacana. Eu fico brincando que elas estão trabalhando. Uma está na creche e a outra está na escola, né? Também período integral aqui. E as duas na escola pública. Mariana, antes que o tempo se esgote, temos 2 minutos. Na igreja que você frequenta, a igreja adotou algum ucraniano que veio para cá? Olha, a gente está como membro, irmã, na PIB de Curitiba. Eles não só adotaram, como eles estão trazendo ucranianos, cuidando desses ucranianos. Eu, um dia desses, fui pelo ministério, né, que tem aqui, né, de ação social da igreja, fui lá ajudar, há um tempo atrás, a separar roupa de doação para eles, muita doação, que eu fiquei lá uma manhã toda e a gente não deu conta de organizar as doações todas. A igreja levou eles para a chácara, cuidaram deles, a maioria mulher, criança e idoso, né? E cuidaram deles, prepararam, e eu fiquei sabendo que já mandaram eles para uma cidade aqui do Paraná, chamada Prudentópolis, que é onde tem a maior concentração de ucranianos aqui no Paraná. E todos já estão empregados, estão trabalhando, estão sendo cuidados, as crianças já estão na escola. Isso foi a primeira vez. A igreja recebeu 50, eles foram na igreja, né, participaram do culto com a gente e estão sendo lá cuidados. Várias igrejas aqui no Paraná receberam, e em São Paulo também, mas a PIB de Curitiba recebeu, acho que mais quase 100. Sim. A alimentação, eles estão viu gostando da alimentação? Estão se acostumando? Estão se adaptando, né? Por isso que levaram eles para Prudentópolis, porque lá, como tem muito descendente de ucranianos, é uma cidade que tem muitos descendentes, para eles lá é mais fácil a questão do idioma, é mais fácil a questão da comida, porque a maioria da população veio da Ucrânia, né? A igreja tem um missionário ucraniano, que é missionário aqui no Brasil, e ele que está fazendo a ponte, faz as traduções, né, para o pessoal, mas estão se adaptando aos poucos. Eu sei. A gente viu isso, né? Tem vídeo mostrando. Tem. Naquele dia daquele chegaram. culto, eu estava no culto, eu e o Luiz Henrique estávamos Eu lá no vi. culto. E lá em São Paulo tem a Cidade Minha Pátria, né? Também, da Junta de Missões Mundiais. Lá, mas assim, na minha cidade, minha pátria, eles estão recebendo mais afegãos. Afeganistão. Mais mundiais e nacionais. Isso, as duas. As duas, eu vi. Em São Paulo, essa chácara. É. Aham.